A revolta do Podpixie. A revolta do Pod... exatamente. A revolta do Podpixie, a ideia dela é de você estar num cenário de fantasia tipo Eberron, ou o próprio Forja da Manhã que a gente fez no cenário de Munchkin, em que você tem o Podpixie como um ingrediente mágico que seja muito relevante para o dia a dia, né? Para a produção de itens mágicos que sejam fundamentais ali para o funcionamento do lugar. E aí, isso seja um ingrediente que praticamente todas as cidades utilizam em grandes quantidades, de modo que isso precisa ser importado em larga escala de cidades da Feywild, né? E aí, qual que é a questão? Não é todo mundo que tem uma relação com as cidades da Feywild ou com os povos da Feywild que é diplomática e amistosa o suficiente para você ter essa compra de maneira sistemática e organizada. E aí você pode colocar os elfos, que são um povo que tem uma relação com a Feywild, ou os Eladrin, enfim, como as pessoas, o povo mais capaz de fazer isso. E aí qualquer questão é que em determinado momento os elfos ou os Eladrin, ou quem quer que você vai estabelecer, vão resolver se utilizar desse benefício que eles têm. Eles vão encarecer o produto para as demais cidades, eles vão começar a colocar impostos desproporcionais que vão gradualmente tornando praticamente impossível que esse povo, que as outras cidades consigam utilizar isso de maneira de larga escala, né? Eventualmente isso vai gerar uma espécie de estrangulamento comercial em que as cidades vão lidar, ou elas dão um jeito de comprar mais barato, talvez buscando alternativas de contato direto com a Feywild, ou eles precisam forçar os elfos a baixarem os preços. E aí você pode ter já uma ameaça militar ou algo nessa linha para forçar os elfos a abrirem mais negociações, darem mais caminho. E aí o que pode acontecer é que as cidades podem descobrir que os elfos, como a gente sabe que a Feywild é estabelecida com modelos monárquicos de cortes, etc., de favores, enfim, que o que aconteceu é que existe um conselho, uma corte criada pela Feywild e pelos elfos para essas negociações, que essas coisas acontecem com participantes de ambos os lados. E aí as cidades vão começar a exigir que elas participem dessas negociações justamente porque elas querem ter mais controle sobre esse processo de importação do Podpixie para isso. Os elfos vão se recusar, porque eles não querem perder esse poder político que eles têm. E aí as cidades detonam a revolta do Podpixie, que é quando eles começam a destruir deliberadamente, né, com táticas de guerrilha, ou seja, de maneira oculta, sem deixar claro que são eles, mas enfim, os carregamentos de Podpixie que iriam para os elfos. Ou seja, os elfos vão começar a sofrer também as consequências de perder esses materiais, de sofrer falhas nas suas rotas de transporte, de logística, como uma forma de pressionar os elfos a permitirem que os demais participem do conselho que faz essa negociação para eles terem acesso a esse material. Eu não sei se as pessoas vão pegar. Essa imagem ajuda um pouco, mas eu não sei se as pessoas vão pegar exatamente qual Só para ilustrar, Marcelo, o MHG tá perguntando assim: esse pó serve para quê exatamente? Aí você estabelece no seu cenário. Os meninos, eu pessoalmente gosto da ideia de usar ele como ingrediente mágico. Sei lá, pixies voam, talvez seja uma coisa que você precisa para fazer os equipamentos que voam, ou ele seja necessário, por exemplo, para você dar caráter de permanência aos encantamentos, ou seja, toda vez que você quiser iluminação fazer da cidade, por exemplo. Iluminação da cidade, calor, alguma coisa nessa linha, calor e tal. Ou você pode fazer uma coisa meio aquele spice, como é que é o nome do melange no Duna, né? Que é uma coisa que as pessoas usam para tudo, mas especialmente porque tem efeitos na saúde, as pessoas ficam viciadinhas porque aquilo ali deixa elas meio que resistentes, mortais, sei lá. Ou é um ingrediente fundamental da torta lá daquele torneio que a torta mágica do vermelho? Lembraram, hein? Torta dos desejos. É um ingrediente fundamental para a torta dos desejos, então ela precisa que circule esse ingrediente aí pela população. Exatamente. Eu vou entregar aqui, essa aí é um plot inspirado na festa do chá de Boston, que foi um dos eventos considerados precursores da Revolução Americana. Os americanos estavam de saco cheio dos britânicos enfiando imposto e mais imposto em cima deles, e aí um dos impostos que existia era justamente o imposto sobre chá, uma coisa que eles consumiam em grandes quantidades, e eles pagavam valores desproporcionais de imposto
para comprar e importar o chá, ele só podia importar o chá da metrópole da China, que trazia da Índia, o Reino Unido trazia da Índia e da China, mas a Companhia das Índias Orientais podia vender isso sem imposto, e aí os caras começaram a ficar putos, começaram a ter problema com isso, e uma das coisas que eles fizeram foi começar a atacar barcos. A festa do chá de Boston foi quando eles atacaram barcos que transportavam chá e jogaram a carga na água, enfim, destruíram a carga. Os peixes ficaram muito loucos, porque... tomaram muita camomila ali, e aí a coisa desencadeou, teve uma repressão relativamente violenta do governo britânico, e aí a coisa foi avançando rapidamente até onde se sabe, era contra a lei ficar doidão com camomila para os britânicos. Os peixes especificamente. E fun fact, o George Washington e o Benjamin Franklin discordavam de como agir em relação à festa do chá de Boston. O Benjamin Franklin era pelego, ele achava que ele tinha que pagar a indenização para Inglaterra. Não era muito o rolê dele entrar em porrada, né? Ele curtia outras coisas. É porque ele era mais diplomático mesmo, né? Sempre... ele tem umas poesias que ele curtia outras coisas. Olha só. Esse tipo de situação é bacana porque... Arcabouço cultural. Isso. É um conceito muito amplo e abrangente de cultural nesse caso aí, mas tudo bem. Sociocultural. É interessante essa questão de impostos, porque galera de RPG adora o tal do imposto. O nobre é malvado. Por quê? Porque ele cobra imposto, ou seja, né, o imposto aí tá marcante. Até hoje, todo mundo reclama. Mas se você arrebentar sua cara no outro carro lá, você vai ser atendido e você não vai gastar nada, dinheiro de imposto e tudo mais. Só que, quem gosta de pagar, não é mesmo? Ninguém gosta de pagar. Então o imposto já nasce para descontentar as pessoas e ele pode ser usado de diversas maneiras. Disputa política. Eu não vou nem colocar aqui o lembrete da aventura, mas um plot totalmente baseado na questão de impostos, que duas províncias vizinhas separadas por uma ponte, onde de um lado tem alguém que manda mais que do outro, começa a cobrar imposto sobre os comércios, e isso gera uma guerra interna. Nobres que cobram imposto demais, eles podem sofrer ação de revolta popular. Por quê? Porque as pessoas não querem pagar esses impostos. Alguém que cobra imposto de menos pode sofrer algum tipo de efeito de conspiração por nobres que querem tomar aquele lugar. Por quê? Porque poderia estar sendo cobrado mais imposto daquela região. Então, impostos são chave para muita coisa. Outra coisa bacana que esse tema aqui coloca é a especiaria, né? Itens que as pessoas desejam, querem ter o poder sobre ela. Tempero, chá, ou qualquer outra commodity, vamos falar assim. Eu não sei o que é commodity. Vai estudar. Você pode explorar para ser a base da sua revolta, da sua revolução, do seu golpe e dar como combustível aí para sua aventura. Você tá falando de impostos aí, o que Roma trouxe de benefício para nós? Se eles pavimentaram nossas ruas, eles fizeram os aquedutos. O que mais? Segurança pública. Eles unificaram o alfabeto. Educação. Direito. Criaram as escolas. Um sistema de legislação conciso e sólido. Eu não sei do que você está falando. Eu continuo filiado ao Partido Popular da Judéia. Isso que a gente está falando porque são, igual você falou especificamente de commodities, são coisas que não são fundamentais para a sobrevivência dessa população, né? É um luxo, né? Chá, as pessoas não dependiam do chá para viver. E aí, ainda assim, esse luxo, essa falta desse luxo, ou imposto excessivo sobre esse luxo, gerou toda essa rebelião aí, essa revolta. E aí você pode extrapolar em vários outros aspectos, como o Vermelho falou, citou aí de impostos em cidades, etc. Mas se você está num cenário, por exemplo, de cyberpunk, e o governo de lá aumenta a taxa no microchip, já é uma parada também que já é muito mais necessário para a sobrevivência das pessoas num cenário de cyberpunk do que qualquer outro tipo de coisa. Eletricidade, racionamento de eletricidade. Lítio.
Então, dá para você extrapolar isso aí em vários cenários diferentes, com vários objetos e fontes de revolta diferentes.